Eu sou o Chief Marcos Bonfim e hoje eu vou contar um pouco essa história sobre a minha pessoa. Quando eu estava envolvido no ministério como pastor, sou ordenado desde 1985 em Kentucky, aqui nos Estados Unidos. Possuo um bacharel em cuidados pastorais, Pastoral Care, e um bacharel pela Universidade de Educação Religiosa e também pela uma universidade de Ministério Cristão, Christian Ministry. E comecei a fazer o meu doutorado, mas não terminei, e eu vou contar a história para vocês, o porquê eu me afastei do ministério e passei a ser police officer, né, ser um policial, e para que vocês possam entender, porque várias pessoas estão me perguntando, estão me questionando, e eu vou contar um pouco para vocês. Se inscreve aí no Facebook, está crescendo, muito obrigado aí pelo apoio, está crescendo muito legal. E aquela jossa do YouTube, meu amigo, ô tranqueira, viu? Vai devagar, viu? Vai devagar, é uma tartaruga não, né? Preguiça mesmo, né? Aliás, eu vou botar o símbolo da preguiça e botar lá no YouTube. Mas vamos lá, mas antes de mais nada, eu quero falar para vocês. Acompanho o Cabo Fábio, é um tremendo de um teólogo, foi um pastor, o cara é fantástico. Intelectualmente falando, o cara está assim na nossa frente, a nível de educação religiosa, teologia, pastoral. O cara está assim há anos-luz na nossa frente, é um cara fantástico. E o que é mais bacana dele é que ele é verídico, ele é autêntico, ele tira a máscara, ele não usa máscara, e isso é muito bacana. E vocês vão ficar pasmados com esse vídeo em que o Bispo Macedo pagou $40 mil para destruir o Caio Fábio. Entra no YouTube. O nome desse vídeo, o título é Caio Fábio expõe pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia, tu é um canalha de um patife, cara. Tu é o diabo encarnado. Mas vamos lá. Bom, vou deixar aí, porque aí agora eu vou falar, não vou colocar as minhas fotos de eu com o Billy Graham. Tive o privilégio tremendo, vou falar um pouco, de ser o diretor internacional da última cruzada do Billy Graham. O Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do mundo, conhecidíssimo no mundo todo, no meio evangélico, né? Um cara sensacional que juntava multidões e, enfim, foi uma bênção tremenda para mim e foi uma honra, tá? Billy Graham foi mentor de vários presidentes daqui da República, aqui nos Estados Unidos, e, enfim, isso foi um privilégio. Então, eu já dei uma introdução para vocês, e o meu trabalho era como diretor internacional de uma associação batista aqui em Charlotte. O meu trabalho era administrar as igrejas batistas, que é evangélica, aqui em Charlotte. E a nossa associação tinha, em média não, tem... Bom, agora não sei quanto que tem, mas na época tinha 126 igrejas e algumas riquíssimas, com muito dinheiro, e a nossa associação era muito poderosa aqui em Carolina do Norte, com muito dinheiro, com muito prestígio, etc, etc. E eu era o diretor desse Ministério Internacional, não só ajudar as igrejas que já existiam em línguas, mas começar outras igrejas. Então, como começar outras igrejas? Eu identificava grupos, como, por exemplo, Rússia, japonês, chinês, hispânico, enfim, colocava eles juntos e eu ia atrás de achar pastor. Durante esse tempo na associação foi maravilhoso. O meu salário era um baita de um salário, podem ter certeza disso, era um baita do salário. O meu escritório era downtown, bem na cidade de Charlotte, no centro. Um privilégio tremendo. Viajei à Alemanha 7 vezes, fui à Áustria, fazer curso de liderança, tudo pago pela associação. Fui na Argentina 3 vezes, fui no Chile, enfim, viajava bastante, procurando identificar pastores para poder trazer aqui para os Estados Unidos. E vocês podem imaginar
quantos pastores tinham a chamada de Deus para vir para os Estados Unidos para ministrar e entravam em contato comigo, etc, etc. Bom, e também ajudei uma igreja aqui perto de nós, 4 horas de viagem, em que na época perdeu o pastor, uma igreja brasileira, que todo final de semana eu viajava para lá. E na época, só para vocês terem ideia, eles resolveram chamar um pastor e eu disse, não chama porque ele era pastor, não chama porque a intenção dele é o green card, é ficar permanente. Bom, não acreditaram em mim. Assim que ele recebeu o green card, Deus chamou ele para fazer um outro trabalho. As pessoas brincam com Deus, brincam com a vontade de Deus, brincam. Só para vocês terem ideia, eu nunca falei de púlpito que Deus me deu aquela mensagem, tá? Deus falou comigo. Cara, eu nunca ouvi nada. Eu nunca ouvi nada, nem ouvi Jesus, eu não vi Deus. Então, essa falácia, essa manipulação, essa chantagem emocional, ela é muito forte, sabe? Se Deus falou comigo, quem é você de querer argumentar? E esses são os chavões desses canalhas, sabe? É lamentável. Enfim, então esse era o meu ministério e tivemos uma fase difícil na associação onde eu trabalhava, em que o meu chefe, que era o executivo, eu nunca acusei ele de ter tirado dinheiro para ele, roubado dinheiro para ele, mas ele manipulava o orçamento. Então, por exemplo, se você designar que aquele dinheiro tem que comprar batata para uma igreja específica, aquele dinheiro tem que ser usado para comprar uma batata para aquela igreja específica. Se você deu dinheiro para inglês como segunda língua para uma igreja, aquele dinheiro tem que ser designado. Enfim, essa é uma lei federal. Isso é sério, isso é crime. Você pegar esse dinheiro e usar para outras coisas. Vejam bem, quero que vocês entendam isso. Eu nunca acusei ele de pegar dinheiro para ele, mas ele tinha essa fraqueza de usar o dinheiro, manipular para outras coisas. E eu avisei uma vez, avisei 2 vezes, avisei 3 vezes. Na 4ª vez, eu levei para o board. E aí, meu amigo, foi um racha-pau na associação, que vocês não têm ideia o que aconteceu. Hoje a associação ela não tem mais o prédio que tinha, que era um prédio muito valioso no centro de Charlotte. Aquele prédio foi vendido. Hoje a associação está limitada, acho que um escritório numa igreja. E, enfim, foi uma coisa horrorosa. Uma associação que era tão poderosa e com muito dinheiro, com muito prestígio, em que ela ficou numa situação muito difícil, porque as igrejas, principalmente as igrejas grandes, tiraram o dinheiro que davam para a associação devido a essa manipulação. Não sei se hoje em dia já normalizou, voltou, porque o meu chefe também não está mais nessa associação. E na época eu pedi demissão. Eu denunciei, pedi demissão. Mas na época eu já estava muito envolvido com a polícia, né? Eu era voluntário para a polícia. Durante 5 anos eu dei mais do que 500 horas como voluntário para a polícia e acabei virando policial. Por quê? Porque eu vi que era um tremendo do ministério. Você pregava o evangelho? Não, não pregava o evangelho. Eu ministrava as pessoas, porque meu trabalho era ser polícia. Um policial, ele é neutro. Eu não estou ali ganhando o dinheiro do contribuinte para pregar evangelho, para pregar a palavra de Deus. Se eu quisesse pregar a palavra de Deus, eu tinha que estar na igreja. Por isso que constantemente eu digo para vocês, lugar de polícia não é no Congresso, não é como vereador, não é como governador. Lugar de policial é na polícia. Lugar de pastor não é a bancada do evangelho, porque aquilo lá para mim de evangelho está longe pra caramba. Tem que estar na igreja, mas não, estão lá para manipular para os seus próprios interesses, para os seus próprios benefícios e assim por aí vai. Então,
o porquê que eu saí, não terminei o meu doutorado. Na época que eu estava fazendo o meu doutorado, eu era para ter concluído o meu doutorado em 2001. Eu já estava na fase final do meu doutorado, quando o seminário, que era em Chicago, de uma outra denominação. E por que eu fui nessa denominação? Eu sou Batista do Sul. Nós temos vários seminários, várias universidades. Eu poderia ter feito o meu doutorado tranquilamente, porque eu sei que da maneira que nós pensamos, da maneira que nós agimos, etc., seria muito mais fácil. Mas eu decidi para esse seminário que não pertencia à minha denominação. Por quê? Porque na minha classe eram 15 estudantes, nós chamamos doutorando, por aí, 15 alunos que estavam fazendo doutorado, 14 denominações diferentes. E a minha curiosidade era o porquê que eles acreditam diferente de mim. Queria aprender com eles, o porquê que eles pensam diferente de mim, porquê que eles acreditam. A Bíblia é a mesma, mas existe 3.680 denominações usando a mesma Bíblia, como nós temos o Batista do Sétimo Dia. Cara, é uma diversificação muito grande. Então esse professor, e quero lembrar para vocês que naquela época as igrejas estavam rachando o pau. Quem era liberal ou fundamentalista, é o que nós estamos vendo hoje no Brasil, quem é de esquerda e quem é de direita. É a mesma coisa, a metodologia é a mesma coisa, quem é de direita e quem é de esquerda. E na época quem acreditava que era fundamentalista, o outro era liberal. Bom, nessa classe o professor deu 2 livros. Um livro era um professor do Princeton University, uma universidade famosíssima do nível, vamos dizer assim, intelectual, acadêmico, altíssimo, e o outro livro era de um professor fundamentalista do Texas, de um seminário realmente grande e forte. Então eu perguntei ao meu professor o que ele esperava de mim em relação a eu escrever um papel. Ele falou: escreve o que tu pensa. Ah, rapaz, eu escrevi o que eu pensei. Ele não gostou não, viu? Gostou mesmo não, porque eu caí de cacete. E a parte fundamental do que eu escrevi, que eu caí de pau, eu não consigo entender porque esses doutores com PhD, com tanta educação acadêmica, professores, ficam brigando por poder, dinheiro, prestígio. Quem controla quem na denominação? Mas aí eu caí de cacete, né? E ele não gostou não. Aí me deu C no meu papel. C em doctoral level. No doutorado ele não passa. No mínimo tem que ser B. E aí, na próxima classe que eu fui, que era a última de seminário, para depois eu escrever a minha dissertação, eu fui falar com ele. Falei: Dr. Webb, o senhor me deu C? Não gostei do seu papel. Eu falei: peraí. O senhor disse para mim que o senhor queria a minha opinião, o senhor não pediu que eu fizesse uma análise, vamos dizer assim, acadêmica, fundamentalista e liberal. O senhor pediu a minha opinião e eu dei a minha opinião e caí de pau em cima. E até hoje, Dr. Weber, é esse o ponto que eu tenho. Eu não consigo aceitar e admitir que pessoas como o senhor, com alto nível acadêmico, teológico, PhD, fiquem brigando por poder quem é fundamentalista e liberal. Vou dar um exemplo para você. Quando eu estava na associação, entrou um pastor no meu gabinete, no meu escritório. Como é que vai, pastor Bonfim? Reverendo, aqui é reverendo. Como vai, reverendo Bonfim? Eu vou bem. Família, ótimo, tudo bem, tarará. Reverendo, eu tenho uma pergunta para você. Falei: pois não. Você acredita que Maria era virgem ou não? Rapaz, eu quase que respondi. Aí eu dei uma travada e eu virei para ele e disse assim: ô pastor, qual é a diferença que vai fazer na sua fé se a Maria é virgem ou não? Era virgem ou não? Nenhuma. Falei: esquece isso para lá. Vamos falar de outra coisa. A intenção dele era pegar uma razão para me acusar de liberal, para destruir o meu ministério. E você vê, um pastor que é fundamentalista, sai da igreja dele, vem ao meu encontro, no meu escritório, no meu ministério, para arrumar alguma coisa para sair fofoca. Infelizmente, é o que acontece hoje, ontem, e vai acontecer para sempre.
no Ministério da Igreja. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo aí com a bancada do Evangelho, com as sacanagens que estão fazendo, metendo a mão. Você vê esses pastores enganando, roubando literalmente, roubando. E você crente, aceita uma coisa dessa. É injustificável. Basta um pouquinho de céu. Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser pastor, você não precisa ter uma educação alta. Se um pastor chegar para você, Deus me falou, como esse canalha do Silai falou, que tem aqui na igreja 5 pessoas que podem me dar, Deus falou comigo que tem 5 pessoas que podem me dar 100 mil reais, e tem 10 pessoas que podem me dar 10 mil, isso é um canalha, é bandido. E se você não tem discernimento para isso, meu amigo, engula o sapo. Porque Deus não está nisso. Deus não está nisso. E aí, lá no seminário, o Dr. Web disse para mim, eu vou te dar uma chance, escreve outra vez. Falei com vários colegas da minha classe e eles disseram, faz assim, que tudo vai ser delícia, vai ser perfeito. Você vai passar e você vai fazer a sua dissertação e aí você vira doutor. E aí eu fiz, ganhei outro C. E aí eu apelei para o presidente. O presidente estava de saída, tinha mais um mês. E a segunda autoridade maior no seminário, quem era? Era o meu professor, que ele era o deão acadêmico do colégio. E por isso eu decidi não concluir. Foi difícil para mim? Foi, porque foi muito dinheiro investido. Mas o grande dilema que eu questionei a mim, porque ele disse para mim que eu tinha que pensar igual americano. E eu disse para ele, Dr. Web, primeiro que nós estamos a nível de doutorado. Segundo, pensar como americano. Então, ali estava já caracterizada a discriminação, porque eu sempre tive um acento muito forte. E aí eu não fazia parte dos brancos, né? Porque aqui eu sou qualificado pela imigração como hispânico, tá? E não como latino. Bom, naquela época, não sei se eles agora mudaram, se não mudarem e não mudar, para mim também não faz diferença nenhuma. O dia que eles tiverem um doutorado com, como é que fala, aí no Brasil, com uma cota, aí eu entro como hispânico. É brincadeira. Mas enfim, gente, é isso, tá? E tem outras experiências que depois eu posso contar para vocês, a nível quando eu estava no ministério, que eu deixei muita gente aborrecida. Deixei mesmo. Mas paciência. E essa é um pouco da minha história que vocês podem conhecer. E olha, a máscara vocês não vão ver em mim, mas não vão ver em mim de pastor. Depois eu vou fazer um outro vídeo contando algumas experiências, inclusive quando eu era policial. Quando eu voltar a falar palavrão, porque eu não falava. Quando eu me converti aos 23 anos de idade, eu parei de fumar, eu fumava muito, cigarro, viu? Não é maconha não. Fumava muito e parei de fumar, peguei o maço, daqui eu não fumo mais. E não falava palavrão. E depois, quando eu voltei a ser polícia, voltei a falar palavrão, e no outro vídeo eu vou te contar a história, o porquê que eu voltei a falar palavrão. Que Deus possa abençoar você. É certo isso? Não, não é certo. E se você quer a mudança começa em cada um de nós. Olha, entra nesse vídeo aí. Caio Fábio expõe pastor Silas Malafaia. Malafaia, tu é um canalha. Bispo Macedo, tu é um outro grande canalha. E esses outros do chapeuzinho, mas esse já tá, o diabo já tá cuidando. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.